Olá, boa noite. Quem nunca levou um desaforo para casa? Quem nunca passou por uma situação de guardar raiva, de ficar cheio de revoltas? Quem de nós não tem dificuldade para lidar com essas questões do nosso comportamento emocional, do nosso mundo emocional, das ofensas que recebemos, porque o desaforo ele sempre está relacionado a uma resposta que a gente tem da outra pessoa inadequada, uma resposta inesperada, uma ingratidão. Oi, Dandara, bem-vinda. Então, quem de nós nunca passou por uma situação dessa? Boa noite, Ana Laura, boa noite. Qual de nós nunca sofreu um desaforo? Qual de nós tem a resposta também adequada para esta situação? Então, hoje vamos falar dessa questão de desaforo, como a gente lida com isso. Oi, Ângela. E é um assunto bastante importante, porque pode nos ajudar aqui através do nosso entendimento, da nossa conversa. Esse assunto pode nos ajudar a ter um pouco mais de equilíbrio, né, em nossa vida. Oi, Raquel, bem-vinda. Porque o que nos interessa é ter uma vida gostosa, uma vida tranquila, uma vida alegre. Tenho certeza, né, que todos vocês... Oi, Bárbara, bem-vinda. Tenho certeza que todos vocês que estão aí querendo olhar este assunto têm esse desejo de ter uma vida leve, gostosa, sadia, né? Então, hoje nós vamos tratar dessa questão dos desaforos. O que significa um desaforo? Por que ele vem? Por que as pessoas são assim? Nós fazemos o bem a elas, somos bem intencionadas e, no geral, acontece de colhermos ingratidão, agressão, desaforo mesmo, né? Aquela pessoa que não nos tem assim com devido respeito, abusam de nós. E muitas vezes a gente se cala, a gente leva o desaforo para casa, mas o interior ele fica tão denso, tão apertado, né? A vida fica tão difícil para a gente levar, que vale a pena nós tirarmos um pouquinho do nosso tempo para a gente conversar sobre essas questões emocionais, né, que nós estamos vivendo. Então, tendo colocado que um desaforo seria, podemos, né, definir como uma resposta inadequada de alguém para nós, uma forma, por exemplo, de traição. Márcia, bem-vinda. Uma forma de traição para nossa pessoa. Nós fazemos tudo de bom e a pessoa nos trai. A gente é fiel, a pessoa nos trai. A gente deposita confiança, a pessoa nos trai. Isso não estou falando só na questão afetiva, né? Mas tem a questão financeira, não é? Tem a questão dos segredos pessoais que as pessoas compartilham. Então, muitas e muitas vezes, nós somos alcançados por atitudes indesejadas que vêm, né, do outro para nós. Mas tão importante a gente pensar sobre isso, porque por que nós estamos recebendo atitudes contrárias à nossa pessoa, né? Muitas vezes é merecimento. Oi, Juliana, boa noite. Muitas vezes é merecimento, muitas vezes é retorno de nós mesmos, da maneira que também nós nos colocamos, nós nos comportamos. Muitas vezes é de graça, né? Nós não fizemos por merecer, mas a pessoa tem hábitos assim, não pode ser também? Então, mas por que a gente é alcançado, né? Merecendo ou não merecendo, muitas vezes somos alcançados. Boa noite, lindo. Lar de Amor, bem-vindo também. Então, gente,
merecendo ou não merecendo, o que acontece? Nós somos seres humanos que funcionamos muito no nível emocional. A gente está agarrado ainda com essa fase do nosso desenvolvimento, não é? Merecendo ou não merecendo, fazendo por onde ou não fazendo por onde, quando nós somos alcançados por atitudes que não são as melhores, né, por parte das outras pessoas, nós naturalmente daremos uma resposta também a essa situação. Oi, amiga, bem-vinda. Nós também daremos uma resposta a essa situação, que pode ser positiva, que pode ser negativa também, né? Então nós temos que ter este olhar para a nossa vida e para as nossas experiências. Tudo é um bate e volta, como eu venho falando sempre, tudo é um bate e volta. Agora, quando nós somos alcançados por isso que nós chamamos de desaforo, dói para nós, dói muito. E muitas vezes a gente se enche de raiva, de revolta, e muitas vezes nós somos também agressivos e nós quebramos o pau e nós não levamos o desaforo para casa. Isto é bom? Isto é ótimo, porque tirou de dentro de mim, eu sinalizei para outra pessoa que não é assim, que se faz com alguém, né? Pela traição, pela grosseria, pela seja lá o que for. Então eu uso a minha emoção para fora. Como eu já disse a vocês em outra ocasião, é melhor eu ter um ataque de raiva do que ter um ataque depois de tristeza pela raiva não expressa. Mas essa também é a melhor conduta, não é? Então, quando eu expresso aquela traição ou agressão que veio de lá com raiva e com agressão, o que aconteceu? O conflito apareceu, né? E ele teve uma resolução, houve uma briga, uma pancadaria, seja lá o que for, e isso veio a resolver o conflito. Ou não, né? Muitas vezes ele vai continuar por muito tempo. Mas o fato é que todas as vezes que a gente expressa um sentimento, da forma que for, seja com violência, seja com braveza, seja com irritação, seja com calma, seja com inteligência, com mansidão, pelo diálogo, do jeito que for, se nós estivermos expressando um sentimento que foi gerado lá dentro, a gente está no caminho do equilíbrio, não é? Agora, vocês vão também entender que há aí uma gradação de reações. Eu posso até matar, né, ao devolver uma agressão, ao não levar o desaforo para casa, quanto eu posso, pelo diálogo, pela calma, pela paciência, chegar a um consenso maravilhoso com a pessoa, né? Se eu souber também relevar, deixar para lá, entender que ali a criatura ainda está no nível inferior, que ela ainda não tem uma resposta melhor do que essa, ela ainda está no nível da traição, ela ainda está no nível da agressão. Todas essas coisas a gente pode compreender, mas nós só vamos compreender se nós também estivermos já no nível bem mais maduro, né, de entendimento, um nível de adulto, né? Mas se nós não estamos com essa bola toda ainda, significa que nós também estamos no nível da imaturidade, né? Dias, bem-vinda, Raquel. Às vezes a gente se expressa, mas a tristeza continua. Então, enquanto houver tristeza, significa que não está absolutamente resolvido, não é verdade? Então, a tristeza continuará lá enquanto tiver uma raiva guardada. E uma raiva guardada se transforma em mágoa, né? Então, enquanto houver uma mágoa, haverá uma tristeza. Oi, Laura. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer com a gente e com a outra pessoa. Nós vamos criar contendas, né? Através de brigas, revoltas, bate-boca. O que nós queremos para nós? Ou vamos aprender a administrar as nossas emoções. Então, isso é uma escolha que nós precisamos de fazer, né? Será que nós não podemos olhar com naturalidade para todas essas questões humanas?
Porque perfeitos nós ainda não estamos, né? Nossos companheiros de vida também não estão perfeitos. Agora, aquele que já amadureceu um pouquinho mais é o que vai ter capacidade de conduzir a situação da agressão física, que pode chegar até a morte, né? Da agressão física, então, passando pelas diversas gradações até aquele consenso de conciliação, de entendimento, pelo diálogo ou pela conciliação através de relevar, de deixar as coisas como estão. Mas como eu disse, a gente só consegue ir pelo diálogo ou pela conciliação se nós estivermos maduros o suficiente, né, para não embarcar na energia que seja da traição, que seja da ingratidão, que seja qualquer que seja o desaforo, né, que a gente esteja recebendo. Então não há como, né, nós termos assim uma vida, vamos dizer, elegante, tranquila, relacionamentos maravilhosos, se nós ainda estamos à mercê dos desaforos, né? Mas, poxa, falar é tão fácil, né? Falar é fácil demais. Boa reflexão, Raquel está sempre tentando, parabéns, mas nem sempre consegue. Não tem problema. Vamos parar de exigir perfeição de nós. Nós não temos que exigir perfeição de nós. Nós temos que exigir de nós é o desejo de estar sempre em aprimoramento. É o desejo de sair do nível do julgamento, da crítica, da condenação, né? A gente sair desse nível de um ficar controlando quem que é melhor, quem que é pior, né? Você me bate, eu te bato, você me faz um desaforo, eu faço outro. Nós temos que sair dessa coisa, não é? Então, nós tivemos até esse ano que passou, né, nos preparando, nos pedindo, pelo amor de Deus, para a gente deixar para trás essas coisas, para a gente subir o nível, né? Então, vocês viram, assim, quantos desaforos nós recebemos no ano de 2020. Nos prenderam em casa, nos puseram uma máscara, né? E tantas coisas aconteceram, nos tiraram trabalho, nos tiraram relacionamentos. Gente, isso é um desaforo muito grande, não é? Se nós formos pensar bem, né? Puxaram o nosso tapete direitinho e ainda queriam nos mostrar que a gente não está, como diz, querendo nos colocar que a nossa questão é fugir de um problema que vem de fora, negando completamente, né, a nossa capacidade de ter saúde por uma boa alimentação, por uma série de atitudes e pensamentos que nos deixam fortes, né? Eu tenho na educação, mas se não resolve, não deixo para menos, não levo para casa. Os homens estão terríveis no trânsito, como eu viajo 100 km por dia, tá difícil. Ah, pois é, então não leve mesmo o desaforo para casa, mas também não vai matar alguém, né? Está tentando. Então, gente, essas coisas justamente que nós temos que avaliar, né? A gente está num mundo estressante. Como eu comentei na semana passada, a nossa parte masculina, ela é agressiva, ela quer se impor mesmo, né? E a nossa parte feminina, que nem sempre está com essa bola toda, né? Não sabe relevar, aliás, não sabe reagir e fica lá engolindo todos os desaforos, né? Agora, o que é preciso? Tem equilíbrio dentro de nós com relação a esse bate e volta, não é verdade? Não é o que a gente precisa aprender? Então, pegando o gancho do ano passado, né, quiseram enfiar a goela abaixo nossa, que a gente precisa de ter, que a gente está à mercê de um bichinho, né, que o bichinho nos mata, e ainda agora tem como solução única todo mundo receber uma picadinha, né, de um remedinho. Mentira, gente, não é nada disso. Nós somos pessoas que, se nós tivermos um pensamento bom, tivermos uma alimentação boa, nós temos saúde para dar e vender e nenhum bichinho vai entrando e nos matando, não.
Então, o que ficou tão claro para nós? A gente levou tanto desaforo que é para a gente refletir o quanto que a gente está à mercê dos desaforos, não é? Então, estou pegando esse gancho aí da humanidade recebendo um desaforo para ela entender que ela tem que se posicionar, ela tem que entender que ela tem poder, que ela tem capacidade, que ela tem toda a possibilidade de vencer toda e qualquer situação pelos próprios meios, pela própria saúde mental e física. Mas que a gente também tem que saber produzir a própria saúde mental e física, né? Então, por isso que a gente está fazendo essas lives, com esse desejo de produzir essas reflexões, para que a gente caia em si e a gente aprenda que é preciso a gente ter um posicionamento, um entendimento da vida, né? E que a gente marque o caminho para a gente seguir. O que eu quero para mim? Ficar à mercê dos desaforos? Então, daí eu começo a guardar raiva, e eu vou detonando o meu fígado, né? Depois o meu coração vai sentir, porque se eu detono o meu fígado, ele que manda no coração, e o coração fica, o fígado amargo, cheio de ódio, o coração não expressa o seu amor. O coração é para expressar amor, mas o fígado está amargo e não vai deixar o coração expressar o amor. Então isso não acaba nunca. Então esse ano que passou, ele veio fazer isso com a gente, sabe? Balançar as nossas bases para a gente se questionar, entender como que a vida funciona e escolher um ponto para a gente firmar, né? E levar daqui para frente com a cabeça erguida, sem precisar de nada dessas coisas que vêm do lado externo, né? A não ser o sol que está lá em cima brilhando, o ar que a gente respira. Essas coisas nós precisamos incrivelmente para ter saúde, para ter um bom pensamento e um bom posicionamento aqui na Terra, né? Então, aí essa questão, ela está ainda justamente para a gente fazer definições e ter uma resposta à altura. Então, se a humanidade acorda, desperta, que, oh, caramba, o sol está lá, vamos tomar sol, vamos andar, vamos correr, vamos praticar exercícios, vamos ter o repouso adequado, vamos nos alimentar bem, vamos ficar criaturas fortes, vamos ter um pensamento lúcido, bom. Quer dizer, isso é uma escolha de crescimento. E até quando que a gente vai ficar à mercê dos desaforos de fora e deixando o nosso crescimento sem uma providência que o faça ir à frente, né? Então, vocês entendem que momento maravilhoso que a gente está vivendo? A gente não está aqui para xingar ninguém, para criticar ninguém, é para analisar como que as questões são feitas, né? Como que as coisas acontecem, e todas vêm para o nosso bem. Então, essa questão de bem, de mal, isso aí é um jogo de força que a divindade usa com muita propriedade para fazer com que a gente descubra o caminho que é o melhor e que é o mais certo e desagarre desse tempo passado, né? Então, nós precisamos de fazer essas reflexões. Voltando aqui, quando a gente tem algum mal de retorno para nós, é por dois motivos. Um é porque a gente mereceu, porque se veio um mal é porque saiu de mim um mal antes, né? Seja ele qual for. E aí caberá a nós fazer uma pesquisa interna, uma autoobservação, um autoquestionamento, para descobrir que ponto é esse, não é? Agora, e se veio de graça, se aquele desaforo não veio exatamente porque eu provoquei, eu posso ter sido alvo desse desaforo porque eu já tenho maturidade para reagir de uma forma que, ao invés de eu massacrar a outra pessoa, eu a traga para cima. Será que nós estamos com essa bola toda? Provavelmente não. Então, o mais certo é que todo desaforo que a gente receba, ele vem de encontro a uma imperfeição que nós temos e que nós exibimos de alguma forma, né? Eu espero que isso esteja ficando claro. Agora, por outro lado, nós vamos olhar para nós
com julgamento também, com condenação, tá vendo? Eu sou esse ser horroroso, eu sou essa pessoa péssima, mas de jeito nenhum mesmo, né? A primeira coisa que nós temos que ter por nós é carinho, sabe? É autoaceitação, é autoentendimento, né? Não é para passar a mão na minha cabeça, não é para eu me sentir vítima, não é nada disso, porque isso aí também é uma neurose, né? Mas é para me entender e falar, nossa, eu ainda faço isso, né? Ainda faço isso, preciso deixar de fazer, né? Mas também não vamos nos enganar, que não basta eu olhar e entender que eu já mudei, não, tá? Porque a gente está habituado, né? Oi, Dandara. Como lidar com os desaforos para não virar mágoa? Ótima pergunta, né? Porque isso que é o importante. Eu recebi um desaforo, eu vou me observar, vou me analisar, não é? Então, a primeira coisa, eu senti raiva com o desaforo? Senti. Eu preciso me entender. Eu fiquei com vontade de bater, eu fiquei com vontade de matar, e eu não fiz isso. Eu nem ao menos dei uma palavrinha, né? Porque às vezes a gente xinga, às vezes a gente bate boca, tem uma discussão e aquilo ameniza. Então dissipa a energia, né? E como sair de ciclos de desaforos? Quando já nos expressamos e tentando mudar, mas eles continuam. Então, quando eu começo a mudar, com o tempo eu vou dar respostas melhores e vou também abordar as outras criaturas de uma melhor forma. Então, com o tempo, eu começarei a ter respostas melhores também. Então, gente, o nosso engano é achar que a gente começou a mudar hoje, que hoje ou amanhã as pessoas já vão ter se transformado também. Não. Então, as pessoas também vão demorar para se transformar. Nós vamos demorar para nos transformar. Podemos apressar a nossa melhora? Podemos. Aí nós vamos ter que ter um planejamento com práticas diárias bem estabelecidas, para não passar nem um dia sequer da gente praticando novo comportamento. Então, como fazer para não guardar a raiva? É expressar a raiva, não é? Senta aí, fulano, senta aí, fulano. Eu estou me sentindo assim com essa atitude sua. Nós temos essa coragem? Nós decidimos que vamos fazer assim, porque se nós não tivermos essa coragem, se nós não tivermos decidido que vamos fazer assim daqui para frente, nós não vamos fazer, né? Nós vamos continuar naquele nível de reações automáticas, né? Oi, Alguinha, bem-vinda. Então nós vamos continuar no bate-volta, É por isso que nós temos que ter carinho com a nossa pessoa, porque hoje eu descobri que eu sou reativa e compulsiva, né? A pessoa me fez um desaforo, ou eu quebro o pau ou eu guardo. Se eu quebro o pau, vai ficar tudo bem, mas se eu guardo, não vai ficar, né? Não vai ficar, porque aí vai virar aquela coisa lá, crescendo, cada vez que eu lembro aumenta, porque a raiva aumenta, e um dia, se eu tiver coragem, eu mato. Não nos interessa isso, interessa a gente olhar que as coisas vão e voltam. E qual que é o meu desejo? Iniciar um trabalho de autoaperfeiçoamento. O que nós temos que fazer? Primeiro, buscar ensinamentos. Como que eu me transformo, né? O que eu posso fazer para me transformar? Primeiro, eu tenho que ter uma decisão. Eu tenho que estar cansada de levar bucha, né? Não tenho? Né? Desculpa a expressão, é uma expressão grosseira, mas é assim que as pessoas se sentem, não é? Levando algo pesado e no seu julgamento como não merecido, né? Mas nada vem de graça, né? E às vezes quando vem de graça é porque a vida até está nos testando para reconhecer ou confirmar o nosso nível de maturidade, ou então para que a gente possa ajudar aquela criatura a subir. Né? Então vamos lá, a primeira coisa, eu tenho que ter amor por mim, me perdoar, me entender, me aceitar, me pegar no colo, falar, querida, eu vou cuidar de você, fique tranquila,
né? Porque quem que vai fazer isso? É a minha razão que vai cuidar da minha criança emocional. A minha razão é que cura a minha criança emocional. Será que dá para a gente entender isso? A minha razão é que perdoa o outro e que ajuda o outro a subir. Não é a minha emoção machucada, né? Então, vocês percebem o valor do autoconhecimento, o valor de uma decisão que eu não fico mais neste nível, que o nível que eu quero é outro, eu quero o nível da conciliação, eu quero o nível do diálogo para a paz. Eu tenho que dar este passo, né? Vou conseguir hoje? Não. E porque eu comecei hoje, amanhã as pessoas já vão ter melhorado? Não, não vão, não vão. Eu tenho que ter o pé no chão. Eu tenho que ter os pés no chão. Então, quanto mais desaforo eu receber, mais eu vou me alegrar. Eu tô ficando louca, né? Mas não é a verdade. Mas eu vou me alegrar se eu tiver consciente, se eu tiver de posse do meu processo de crescimento, eu vou me alegrar, né? Vivi, bem-vinda. Então, o que eu tenho que fazer? Olhar para mim, reforçar as minhas promessas de trabalhar para o meu crescimento, relevar o que está vindo do lado de lá, não receber como ofensa, mas como uma indicação que eu ainda estou nesse nível de vibração, eu ainda estou nesta imperfeição, ainda estou nesta faixa, né, de experiências. Então, nós vamos ficar nos debatendo até que a gente comece gradativamente a se retirar dos debates, mas com alegria, né? Com satisfação. Nossa, hoje eu consegui nem quebrar o pau e nem guardar. Hoje eu consegui entender. Hoje eu consegui perceber que bobagem, porque que eu estou nesse nível de coisa, a pessoa ainda é infeliz, a pessoa ainda é infantil, a pessoa ainda não entendeu muita coisa, como eu posso fazer para ajudá-la a subir? Aí é belo, né? Aí é muito belo e é o que nós precisamos, né? Chegar a este ponto de nos amar tanto e amar tanta outra criatura, que tudo que nos acontece é apenas um caminho, né? Uma dica de que nós temos um grande trabalho a fazer. Vocês estão de acordo? Então eu estou aqui falando essas coisas com vocês. Vocês pensam que eu sou a perfeita criatura, que ainda não caio nessas esparrelas todas? Com certeza que caio, né? Mas hoje eu sou uma pessoa contente em estar observando quando eu caio, quando eu consigo levantar, e todos os dias eu refaço as mesmas promessas para mim, né? Cada dia eu quero estar melhor, cada dia eu quero estar mais firme, cada dia eu quero estar mais lúcida, cada dia eu quero poder me ajudar mais e ajudar mais a outra criatura. Vamos melhorar e vamos praticar, né, gente? Então, pegando o gancho do 2020 para o 2021, né, amiga, que a gente fez o trabalho do final de semana e que foi lindo, né? A questão do ano de 2021, que nos pede coragem para fazer essa transformação, né? Que nos pede coragem para enfrentar cada experiência que vier, que pode nos machucar, que pode nos horrorizar, que pode fazer o que quiser, mas que a gente vai olhar com este olhar, puxa, ainda estou presa aqui neste anzol, preciso me soltar, né? Então, esse ano de 2021, ele é previsto ser muito mais forte do que o ano passado. Porque lá o ano passado estava mexendo, né, nas nossas bases, e este ano nós vamos ter que dar respostas. Este ano nós vamos ter que decidir, tá, gente? Então vamos aí amar os desaforos que chegarem, sabe? Porque eles são apenas sinais de que nós estamos no nível que é para deixarmos para trás. Né? A humanidade está mudando de fase, ela está passando para o nível da razão e está deixando o nível da emoção. Eu preciso escolher dar este passo.
não é? Até agora a gente viveu tão embolado com as emoções e agora nos vai ser pedido para deixar as emoções para trás. Então nós precisamos de dar este passo. Essa é a decisão que nós precisamos tomar, né? Um grande trabalho mesmo, né, Dandara? Com certeza. É muito lindo, né, Aureliana? Eu também amo entender que este processo é possível e que tudo, e ver, né, e compreender tudo aquilo que parece ruim, feio, difícil, pesado, amargo, custoso, nada mais é do que um estímulo para a gente sair desse nível de achar custoso, pesado, desaforo. Ai, né? Porque enquanto a gente ficar agarrado com isso daí, a razão não tem como ela funcionar, não tem como nos trazer soluções brilhantes para as questões. Né? Nós ficamos amarrados a um nível que não nos deixa agir com inteligência. Nós estamos vivendo uma época bela, uma época muito bela, porque estamos tendo a oportunidade de, pela consciência, deixar para trás o que não nos serve mais e abraçarmos então o que vem pela frente, né, com esta decisão de caminhar firmemente para algo que possa ser muito melhor para nós. Nós estamos aí atrelados a coisas limitantes, né? E essas questões todas que são tão limitantes, elas funcionam como muros que ficam nos cerceando a nossa liberdade. E chegou a hora da gente destruir estes muros, não é? Chegou a hora da gente caminhar para a liberdade. Mas nós temos que despertar, né, o senso crítico. Nós temos que começar a ter, assim, um bom senso, né, de analisar todas as nossas experiências com desejo de acertar, não é verdade? Então, nós precisamos ter coragem para passar este tempo agora, porque nós precisamos de dar essas respostas novas, né? E nós temos que ter esta coragem de estar destruindo alguns muros para construir novas estradas, não é verdade? É realmente tudo isso muito, muito bonito, né? Agora, uma pergunta, né, que às vezes a gente faz, mas eu não tenho sangue de barata e eu não vou levar desaforo para casa. Não nos é pedido para ter sangue de barata, mas ter equilíbrio, né? Não nos é pedido para ter sangue de barata, mas ter equilíbrio, né? Ter equilíbrio, ter equilíbrio.